esses 10 pontos para quem chegou depois, né? Queria clicar. Aproveitando esses minutinhos para dessas orientações, porque teve muita gente que entrou com calouros. Então, a gente já está com um mês aí tal de aula, né? Hoje é 18. Já a sétima aula, né? De 18, sétima aula já, 2, 3, 4, 6, 7. Esse PIN não está entrando com você, Paulo? Uai. Aí entra de novo, 30, 306, 13, 85. Ah, você errou lá, beleza. Sem problema. Vou te esperar entrar para a gente começar. Tem alguém com uma mãozinha levantada, Felipe? Você está lá, Felipe? Oi, Patrícia, bom dia. Ei, bom dia. Quero falar assim, ô Patrícia, eu, Raíssa e parece que tem mais 2 pessoas que entraram na última aula. Será que não seria interessante a gente fazer um trabalho, qualquer coisa assim, para valer esses pontos aí do primeiro trabalho? Você está falando do trabalho que o pessoal está entregando hoje? Não, esse a gente fez, do anterior. Mas não teve trabalho anterior, não? É do Kahoot. Tá falando do Kahoot? Ah, ei, Thaís, tudo bem? Bom dia. Gente, eu tô conhecendo Oi, professora. Patrícia, bom dia. Raíssa. Bom dia. Ah, bom dia. Bom dia, porque tem eu, Felipe, parece que tem mais um aluno que entrou na última aula com a gente, e agora tem uma aluna, Lana, que ela vai chegar hoje. São 4 alunos. E às vezes você podia fazer um grupo pra gente e mandar um trabalho, como somos 4. Uai, pode ser. Agora, eu acho que como a prova já é semana que vem, a primeira etapa já se encerra. Semana que vem, talvez seja mais interessante para vocês a avaliação. Vocês estudado, uma concentrada, para fazer avaliação, não pelo ponto em si, né? Mas para pôr os estudos, os temas em dia, sabe? Porque é difícil para quem chega depois pôr tudo em dia. Alguém bateu o carro ou quebrou todos os talheres. Eu não entendi nada que você falou nessa parte aí. Eu tô preocupada com esse barulho que deu. Será que alguém se acidentou? Acidentou a cozinha? Você escutou? Escutei. Tô preocupada, gente. Ei, Yuri, bom dia. Nossa, bom dia. Você tá ao ar livre hoje, Yuri? Que delícia! Sim, é mais arejada, é melhor, dá uma sensação boa. Você sabe o que eu faço? Já que é minha turma de mentorandos, né? Eu dou aula, deixa eu ver se vai dar para... acho que não vai dar. Depois eu viro a tela para te mostrar. Eu dou aula de frente para uma varandinha também. para dar uma sensação boa. Aí, Raíssa... melhor coisa. Bom demais. Aí, Raíssa, eu acho, assim, eu tô pensando na didática, assim, para vocês que chegaram depois. Eu acho que tem tanta coisa para rever. Eu ficaria, assim, mais tranquila se vocês fizessem um mutirão mesmo, assim, para rever a matéria. Vocês podem colocar a semana que vem a prova como se fosse um marco, assim. Mas, assim, o objetivo principal é vocês se inteirarem mesmo do que aconteceu até agora, porque está muito em cima. Essa primeira etapa, ela ficou curtíssima. Aí, vamos supor que você for, sei lá, que você vai mal na prova, alguma coisa assim. A gente pensa esse trabalho para a segunda etapa, alguma coisa assim. Ah, beleza, tá? Combina, vocês não né? ficarem com aquele... se vocês afundassem na prova, por exemplo. Não acho que isso vai acontecer, não. Porque às vezes vocês estão mais ansiosos, assim, né? Porque a prova vale 20 pontos, para vocês é como se ela valesse 30, né? Mas se der uma despencada geral, alguma coisa assim para vocês 4, a gente repensa esses 10 pontos, tá? É porque a gente ficou com receio mesmo. Eu já estou assistindo suas aulas passadas, que ficaram gravadas. O conteúdo parece ser tranquilo, né? Um conteúdo de bom senso, de olhar bem. As primeiras aulas são assim, de conteúdo mesmo, Raíssa, é alimentação 1 e 2,
E é de alimentação um para frente. Agora todos vão ser mais assim mesmo. Ah, é. Depois você dá um toque na gente a respeito disso aí, então, pra gente ver se a gente consegue acompanhar. Eu acho que é melhor. Aham. Foi complicado esse negócio, porque, por exemplo, eu puxei a sua matéria e eu não sabia que sua aula começava antes. Se eu soubesse, eu tinha começado antes junto, né? É mesmo. Mas a sua matrícula foi como caloura, né? Então acho que não Foi. dá. É. Não, mas beleza, a gente conversa. Tá Obrigada. bom. Gente, então já tá dando 10 minutinhos quase aí de aula, né? 7h58. Vamos começar? Acho que todo mundo que tinha que entrar já entrou. Paulo já vi que entrou. Deixa eu ver se tá todo mundo aqui. Gente, ainda tá faltando gente aqui. Professora, Oi. só falando aí para o pessoal que entrou agora, se precisarem de alguma coisa, quiser me chamar, meu nome é Thaís, eu posso ajudar com relação à prova. Aí, gente, ó, tá aí se oferecendo para ajudar mais uma vez, tá? O pessoal que chegou agora tem duas Thaís. Excelente, As obrigada. duas são gente boa, mas a Thaís que tá falando agora É Thaís Maduro, é maduro. não vai esquecer. É. Eu tava tentando, Thaís, lembrar qual que que eu sabia que você tinha um sobrenome marcante, mas aqui para mim parece só Thaís Fernanda de Souza. Aí eu tava tentando lembrar qual que é o sobrenome marcante, é o Maduro. Eu às vezes até esqueço que tem Fernanda, porque eu acabo colocando Maduro agora. Quando eu era mais nova, eu detestava, eu escondia o Maduro a todo custo. Ah, mas Agora tudo eu coloco poderoso. Thaís Maduro. É. Bom, Grazi, acho que você pode começar. Podemos, gente? Alguém gritou aí? Alguém pediu socorro no WhatsApp? Não? Tem a aluna, que é a aluna que tá chegando hoje. Ela falou que não tá conseguindo entrar, mas para ela também não vai adiantar entrar no Kahoot igual pra gente, né? Ah, mas é legal, né? Gostoso, assim, Eu vou participar. ajudar ela aqui. Tá. Ô, Patrícia, Oi. por favor, só orienta aí como é que é no Kahoot, porque da última vez apareceu um tanto de figura e cor lá. Beleza. Então é o seguinte, vocês vão olhar. Você quer explicar, Grazi, ou eu explico? Pode explicar, fica à vontade. Se quiser que eu explique, também explico. Gente, então eu vou aproveitar aqui para falar rapidinho. Gente, na tela onde vocês abriram o Kahoot, vai aparecer o lugar onde vocês abriram é o lugar que vocês marcam. E ao invés de estar a alternativa toda, tá os símbolos. Então vocês precisam ver na tela que a Graziele, que é monitora de vocês, está compartilhando quais são as afirmativas. Ela lê também. Só que para vocês saberem, né, qual que corresponde a qual símbolo, né? Vocês têm que visualizar a tela dela compartilhada. Eu estou vendo a tela compartilhada no meu computador. Eu abriria o Kahoot no celular e leria pelo computador, mas às vezes a pessoa só tem uma coisa, né? Ou o computador ou o telefone. Então, não sei como que vocês fazem, tá? Mas para ler as afirmativas é na tela compartilhada. Para marcar é onde vocês entraram no Kahoot, tá bom? Deu para entender? Quem perguntou? Que eu não vi quem perguntou. Foi eu, Felipe. Tá bom. Aí marca de acordo com o símbolo que aparece lá na questão da tela que eu estou compartilhando. Tá. Aí a Isabela está oferecendo ajuda também. Vou deixar a Grazi começar. Grazi, com você agora. Então vamos começar. Primeiro é para completar de acordo com a figura. Complete as lacunas. O é o aumento físico do corpo como um todo ou em parte. Já o é a aquisição de novas capacidades mediante o processo de maturação, sendo ambos verdadeiros testemunhos da situação de saúde das crianças. Para a gente marcar desenvolvimento e crescimento, crescimento e desenvolvimento, peso e sistema nervoso central, edema e vigor. Qual que é a certa? Ó, quase todo mundo acertou. Estamos indo bem. Pode ir para Thaís Maduro até agora. Agora é de verdadeiro ou falso.
Todo indivíduo nasce com um potencial genético de crescimento que poderá ou não ser atingido. Essas pessoas foram rápidas. Poucas pessoas erraram também, mas é bom de comentar depois. Seguimos com Thaís Maduro no pódio. Próxima. Sobre o índice peso para a idade, é correto afirmar que é a medida de peso da criança. Altera antes do índice estatura e idade em agravos à saúde. É usado para avaliar o crescimento físico linear. Não é usado com frequência. Estão rápidos, eu vou diminuir o tempo dessas questões, vai. Pode Olha, diminuir. muito bom, a maioria também. Tem uns 11, 12 aí. É. Ainda assim, deu uma maioria boa. É mesmo. Pode agora para a Vitória Zapel. É Zapel mesmo? Deve ser. Né? Próximas são medidas antropométricas para avaliação do crescimento, exceto peso, estatura, perímetro cefálico e postura ativa. Muito bom. Próxima. Vitória. Pódio para Ana Ribeiro. Começou a voltar, tá sendo melhor disputada agora. Bora lá. Última. São considerados fatores de risco para restrição do crescimento infantil, exceto baixo peso ao nascer, baixo nível socioeconômico, irmãos baixos ou desnutridos e avós baixos. Lembrando que é exceto. Aí. Temos alguns distraídos. O exceto, né? Professora, achei injusto, hein? Não tinha tempo nas anteriores, não. É mesmo. A Aí, ó, Felipe, terceiro lugar. Thaís Maduro, segundo. Adoro essa parte da musiquinha. Vitória! Vitória para Vitória! Até eu apareci aí, professora. Olha. Que isso, Felipe? Corre aí, Professora, eu sou muito lerdo para aparecer nesse negócio aí. Ô, Grazi, obrigada, viu? Depois eu posto para vocês as respostas justificadas dos monitores, tá? Aqueles que fazem. Tá, Quem Grazi, no chat também ou deixa para mandar só depois no canal? depois eu mando. Tá. Grazi, quem que fez esse mesmo foi Esse fui eu. Foi você, né, que a gente conversou no WhatsApp, tá? Gente, esse foi a Grazi que fez. Então, puxar a orelha dela ficou difícil. Ficou difícil ou ficou muito rápido? Achei que ficou ótimo. Ficou bom, é assim mesmo, é rapidão. É porque o Kahoot, ele considera a resposta certa e a agilidade para poder responder também. O pódio vai para as pessoas ágeis também. A gente não tinha tempo, né? Então era até o último responder. Aí não cancelava. Tipo assim, se ele esperava a última pessoa responder para passar para a próxima pergunta. Não, sempre foi tempo. É porque vocês respondiam antes do tempo acabar. Sou lerda mesmo, porque a primeira pergunta eu não consegui ler. Aí acabou meu tempo. Entendi. Eu tenho só um problema com essas questões que duram um pouquinho mais, porque na hora de colocar o tempo, as opções é tipo assim, 30, a primeira opção é 10, depois é 20 segundos, depois 30, depois pula para 1 minuto. E 1 minuto seria demais, sabe? Pra gente poder fazer o Kahoot. Aí eu deixei 30 segundos, aí a gente fica bem antenado, assim. Mas se não der certo, a gente tenta adaptar de novo. Não, mas 30 segundos é tempo demais, é para aquelas questões grandonas. Não, tem que ser assim, ó, batidão. Obrigada, Grazi. Beijo pra você. Mas tá certo, então, gente. Boa aula pra vocês, por nada. Aí as justificativas eu já mandei lá. Aí a Patrícia vai mandar pra vocês. Manda depois. A gente manda Obrigado, depois, eu Grazi. posto. Do nada. Tchauzinho, gente. Boa aula. Tchauzinho. Tchau, obrigado. Oi, gente, então bom dia aí de novo, né? Alessandra, Amanda, Ana Luísa, Ana Paula, bom dia, Bárbara, Beatriz, Bruna Sarmento, Bruna Soares, bom dia, Camila, Clara, Davi,
Débora Sarmento, Derek, Felipe, Fernanda, bom dia, Gabriel, Graziele, tchau, né, na verdade. Graziele já indo embora. Fernanda, ixi, sumiu aqui para mim, peraí. Gabriel, Gustavo, Isabela Blanc, Isabela Danes, Isadora, bom dia, Júlia. Opa, gente, eu tô que tô hoje, hein? Bom dia, Cauane, Laís, Lavínia, Luciana, como é que tá aí, Luciana? Bom dia, Luna, Matheus, Paulo, meu colega prof, Raíssa, Raquel. Bom dia para vocês, Lucas, Juan. Stephanie, que já falou aqui hoje, Thaís de novo, Vitória, Yuri, oi de novo. Ah, gente, nossa, tá lindo o seu visual aí, Yuri. Nossa, bom demais, assim, o ar livre, hein, gente? Que saudade de ficar assim à vontade, né? Bom, deixa eu dar uma situada para vocês que estão chegando. Eu acho que também não atrapalha em nada para o pessoal que já está aí antenado há mais tempo. Mas que a gente viu até hoje? Deixa eu pegar o cronograma. Como a Raíssa tinha falado, essas aulas iniciais, elas são muito assim de formação mesmo. Ela falou assim, é muito de bom senso, é isso, dessa formação que a gente pretende, esse tom que a gente pretende dar à formação de vocês. São temas que vocês vão voltar neles muitas vezes. Então, a gente começou a falar assim, né, sobre a saúde da criança, do adolescente, a gente falou daquela primeira semana de saúde integral, que o bebê vai lá, quer dizer, a mãe leva o bebê para fazer teste do pezinho, essas coisas assim. A gente falou do atendimento em geral. Depois a gente começou a falar da entrevista médica, da anamnese, que é essa parte, né, de conversar. A gente fez simulação sobre isso. As pessoas construíram roteirinhos de anamnese que vocês vão usar depois quando vocês estiverem nas práticas. Vocês vão ter esse tema anamnese todo semestre, praticamente, até chegar lá na semiologia, que realmente é a matéria em que vocês debruçam mesmo sobre anamnese e exame físico. Aí, na terceira aula, a gente conversou sobre a relação médico-paciente, que é a coisa mais importante que existe no atendimento médico, é a coisa mais importante a partir disso que o paciente confia, segue, né, adere. É a partir da confiança entre, né, médico e paciente ali, aquela relação de confiança que torna tudo possível. E aí a gente discutiu um pouquinho daquele filme maravilhoso que é o Patch Adams. Quem não viu e chegou agora, a gente vale a pena ver. Depois, na quarta aula, a gente falou sobre o exame físico. Foram noções gerais, porque agora que o pessoal está tendo anatomia, não teve fisiologia ainda. Então, foram noções gerais mesmo. O que a gente pretende aqui na IC2 é que vocês, junto à PC2, então vai ficar, né, para depois, isso na prática, mas teoricamente que vocês soubessem peso, estatura. Então, estatura, tanto comprimento quanto altura, né? O peso na balança de adulto e pediátrica, a medida do perímetro cefálico, que é a circunferência da cabecinha do bebê, perímetro torácico. Então, essas coisas todas a gente fez, eu já publiquei o passo a passo. Depois, vocês vão ter oportunidade de fazer isso no centro de simulação, mas eu deixei o convite aí para vocês fazerem, né, em casa, no que for possível. Boneco, familiar, tem os dados vitais também, né? Frequência do pulso, respiratório e temperatura axilar. A pressão arterial vocês vão ver com detalhe semestre que vem, com o Eduardo Hermílio. Na quinta aula, 1, 2, 3, 4, 5. Na quinta aula a gente começou a falar sobre alimentação da criança, então a gente falou da alimentação do bebezinho nos primeiros 2 anos de vida, dá mais trabalho para a gente entender a alimentação no primeiro ano de vida. Tanto é que quando foi na sexta aula, semana passada na alimentação da criança, né, que é do pré-escolar, escolar, então de 2 aninhos completos em diante, a gente voltou lá na alimentação do primeiro ano de vida com aqueles casinhos clínicos e fomos para a alimentação da criança. Fizemos uma simulação, né, com os atores da PUC, no caso foi a Bárbara, e a gente discutiu um pouco mais a alimentação. Hoje, essas aulas, vocês vão perceber que elas estão muito interligadas.
Hoje a gente vai falar sobre o acompanhamento do crescimento da criança. Vejam bem, qual que é o meu, o que eu pretendo fazer na aula? Eu vou falar um pouco assim mais teoricamente sobre o crescimento. Nessa hora, vocês vão, né, acompanhando ali os slides, o raciocínio, mas pensando assim, que não é ainda aquela aplicação prática da coisa. Aí, um pouquinho mais para o meio da aula, assim, eu vou avisar vocês, aí já começa a parte mais prática mesmo. Como que é aplicar esse conhecimento sobre o crescimento da criança na hora que você está com um bebezinho lá no centro de saúde para fazer a puericultura, que é a consulta de acompanhamento. Aí a gente dá um intervalo, a gente pode até dar um intervalinho antes, não tem problema, a gente precisa pelo menos de uns 2 intervalinhos de 10 minutos. E aí eu coloquei, eu já até postei, mas eu vou pedir que vocês façam casos clínicos, 3. Por isso que na página inicial eu falei com vocês que quem quisesse imprimir aquelas folhas, porque nem todo mundo tem condição de imprimir, né, gente? Nem todo mundo tem impressora, a gente sabe disso tudo, mas quem pudesse imprimir aquelas páginas que eu coloquei lá, né, que eu pus um arquivo de curvas e falei de algumas das curvas que a gente vai usar nesses exercícios. Então, quem pudesse, era bom imprimir, porque facilita demais. Porque dá para a gente imaginar direitinho a gente no posto de saúde, com a caderneta de saúde da criança, marcando nos gráficos. Essa que é mais a aplicação prática que eu pretendo dar à aula. Então, quem boiar aí, ficar alguma coisa meio no caminho, no meio do caminho aí, saber que eu vou, na segunda parte da aula, fazer esse exercício, que é a aplicação mesmo. Ei, bom dia, avós do Yuri que estão passando ali atrás. Dá bom dia para eles, tá? Fala um oi aí para eles, por favor. Adorei. Ei, gente, tudo bom? Bom dia! Bom dia! Ai, que delícia. Tá vendo? Olha, não dá para falar assim que tem coisa boa na pandemia, não, mas assim, tem algumas contingências que a gente se aproveita delas, coisas que não aconteceriam normalmente, né? Mas não dá para falar que tem alguma coisa boa mesmo na pandemia, não, porque tá difícil. Bom, então vocês entenderam, assim, o que é a ideia da aula? Vai ter uma falaçãozinha aqui, vocês podem me interromper, mas eu vou dar uma aplicação prática. Do mesmo jeito que na aula da alimentação, o que eu espero, assim, depois que vocês tiverem aula da alimentação? Bom, eu espero que vocês tenham entendido, né, a necessidade da gente se alimentar para ter acesso aos nutrientes e como orientar bem. Eu espero que vocês tenham entendido, assim, que o organismo da criança no primeiro ano de vida, assim, principalmente nos 6 primeiros meses, é muito diferente. Então, assim, que vocês saibam, ter uma ideia, assim, que, poxa, não dá para dar feijão para o menino de 2 meses, e ter uma ideia por quê, ter uma ideia, assim, do que seria o adequado. A ideia da aula de alimentação é essa, né? Orientar aquela criança, a sua família, sobre o que seria o adequado, tá bom? Então, apesar de ser um volume muito grande, a gente vai tentar, né, conhecimento, a gente sempre vai tentar dar uma aplicação prática a esse conhecimento. Claro que eu pus o negócio errado, né? Obviamente, eu pus o slide errado, porque né, gente? Eu tô com um pouquinho de privação de sono, porque eu tive enxaqueca de madrugada, então dormi pouco. Mas vamos lá, né? Vocês vão me ajudando aí. Melhorou, Patrícia? Eu tô assim com uma dorzinha bem leve. Tá bem leve mesmo, tá bem insuportável. Obrigada. Por nada. Bom, então vamos lá, né? Tem um endócrino pediatra lá do Hospital das Clínicas, que a gente chama ele de Chagas, sabe? O Antônio José das Chagas. Ele é top demais, eu não sei se vocês conhecem. E ele fala muito assim que, essa frase é dele, né? O crescimento da criança é o espelho da saúde. Então, de uma forma geral, quando a gente está ali acompanhando um bebê, uma criança, e a gente está vendo que ela está crescendo ali de uma forma esperada, adequadamente, a gente imagina, a gente infere que está tudo bem com essa criança, porque ela está conseguindo crescer adequadamente. E essa avaliação, né, do crescimento
seria o melhor indicador que a gente tem para avaliar assim, o estado nutricional da criança, a saúde da criança. Então, o crescimento é o melhor indicador desse estado nutricional. A gente tem outras formas de avaliar o estado nutricional de uma pessoa, mas o crescimento dela é dos mais práticos e o melhor. Um crescimento adequado, ele depende muito de equilíbrios, de fatores que têm a ver com a própria pessoa e com o ambiente, né? Intrínsecos e extrínsecos. Então, tem as questões genéticas, ambientais, dentro dos fatores ambientais, a gente tem aspectos psicológicos, socioculturais, patogênicos. Então, se tem um adoecimento, se a criança está privada de afeto, se a criança não tem acesso a alimentos, né? São coisas que, né, dá para a gente imaginar bem como que impactariam no crescimento dessa criança. Então, os agravos de saúde, então, por exemplo, uma desnutrição, um adoecimento, isso tudo vai impactar, vai interferir na forma como a criança cresce, né? E de uma forma geral, quando aquele agravo, né, seja doença, seja alguma outra coisa, acaba, se resolve, é superado, a criança passa por um período de recuperação desse crescimento. Agora, vejam bem, nem sempre ela vai conseguir retomar ao ponto que ela estava. Se for um agravo assim, rápido, imaginem só, uma criança está crescendo bonitinho, está tudo bem, ela tem uma pneumonia, e aí ela fica alguns dias adoecida, pode ter precisado internar ou não, mas ela tem aquele evento agudo, aquela doença aguda, né, que vai durar ali uma semana mais ou menos, um pouquinho mais para recuperação. Então, foi um agravo que durou pouco tempo. Então, dependendo da idade dessa criança, né, de uma forma geral, a gente imagina que ela vai retomar o crescimento dela de onde ela estava. Ela vai conseguir alcançar onde ela estava e a partir daí continuar crescendo normalmente. Agora, imaginem que ao invés de uma pneumonia fosse, por exemplo, uma leucemia linfoblástica aguda, LLA. Bom, isso aí tem tratamento, claro, né? 80% das crianças vão ficar bem, vão se curar, mas vai ser um tratamento que vai durar ali muitos meses, né? Mais de ano, às vezes. Então, isso aí pode impactar mais no crescimento e a criança não conseguir, assim, retornar para aquele ponto em que ela estava antes de adoecer. Vocês entenderam isso? Então, depende muito da intensidade, da duração desse agravo para a criança conseguir recuperar o crescimento dela. Tá bom? Até aqui tudo bem? E outra coisa, assim, tá, né? Tá, gente, qualquer coisa, por favor, vocês interrompam, ou levantam na mão, abrem o microfone, fiquem à vontade. E quando a gente tem uma criança que tem um estado nutricional deficiente, a gente vai ter essa criança adoece de uma forma mais grave, ela fica mais susceptível, sabe? Então, por exemplo, o mesmo exemplo que eu dei, né, da pneumonia. Se essa pneumonia acomete uma criança eutrófica, vocês vão ver que é o termo que a gente usa para dizer que o peso está dentro do esperado para aquela idade e sexo. Então, se uma criança e o índice de massa corporal para aquela idade, sexo, estatura, tá? Eu falo que ela está eutrófica. Então, se essa criança está eutrófica e tem uma pneumonia, a chance dela se recuperar mais rapidamente, dessa pneumonia não se agravar, é muito melhor, muito maior do que essa pneumonia cometendo uma criança que já é desnutrida. Então, pneumonia em alguém que já é desnutrido, uma criança que já é desnutrida, ela tem um potencial muito maior de evoluir com gravidade, de ter uma recuperação mais lenta, não é isso? Então, é isso que acho que vocês estão acompanhando, né? E quando a gente faz aquelas consultas que a gente chamou de puericultura, né? Essas consultas de acompanhamento de saúde que podem ser chamadas de puericultura. Então, essa prática de acompanhar a saúde das crianças, o seu crescimento, o seu desenvolvimento, mas aqui a gente está pondo foco no crescimento, isso permite que a gente identifique problemas, agravos, alguma alteração precocemente. Né? Porque se aquela criança está sempre retornando ali nos primeiros meses de vida, todo mês, depois é que vai espaçando um pouquinho para cada 3 meses, depois
né, de 3 em 3 meses no segundo ano, depois aqui é de 6 em 6 meses. Então, esse acompanhamento próximo, quando ela começa a ter alguma alteração, você já pega ali logo no início. Por quê? Porque você está acompanhando aquela criança. Bom, agora eu queria falar um pouquinho das fases de crescimento. Então, primeiro, o crescimento intrauterino. Enquanto, né, durante esse período, né, que a criança ainda não nasceu, há uma velocidade de crescimento muito alta. É a maior da vida, é nesse período intrauterino. Agora, tem muita pergunta, assim, em concurso, em prova, de uma forma geral, porque pergunta assim, considerando que a pessoa depois que nasceu. Então, depois que nasce, o primeiro ano de vida é de maior velocidade de crescimento. Mas se nós formos considerar também o período antes do nascimento, o intraútero é um crescimento mais intenso. Então, como é muito intenso ali, né, durante a gestação, qualquer agravo, qualquer problema que acontecer vai impactar muito, né? Porque se tem uma velocidade muito grande, tem um problema, aquilo tem um impacto muito maior do que se o crescimento fosse mais lento. Vocês conseguem entender isso? Então, por exemplo, tem fatores relacionados ali à gestante, à placenta e ao feto que podem causar problemas no crescimento, na velocidade, diminuir a velocidade de crescimento nesse período intrauterino. Vocês já tiveram esse vocês conseguem se lembrar de situações da gestante, da saúde da gestante, que podem se refletir, podem impactar na saúde ali do feto e causar um impacto no crescimento dele? Patrícia, eu não tive a matéria ainda não, mas eu posso citar algumas coisas, que é a diabetes, a hipertensão. Isso mesmo, Felipe. Problemas pulmonares também, né? Qualquer doença materna ali crônica pode, né, afetar o bebê, pode afetar ali, né, a placenta, a nutrição, né, fetal e impactar. Isso mesmo. Então, hipertensão, diabetes, doenças pulmonares, vamos lembrar então o fumo, álcool, outras drogas, né? Então, a própria alimentação da mulher, se não for adequada, então isso tudo pode impactar no crescimento do bebê. Agora, vamos pensar assim em situações do feto. Então, se a mãe tem uma infecção que é transmitida também ali ao feto, essa infecção do feto pode causar também alterações no crescimento, né? Bom, então só para a gente ilustrar um pouco. Depois que o neném nasce, né, a gente vai chamar ali os primeiros 27 dias de vida de recém-nascido, 28 em diante, né, já não é recém-nascido mais. E aí o lactente é aquele bebê até 2 anos de vida, antes de completar os 2 aninhos. Então, 1 aninho, até antes, 11 meses, né, 29 dias, é o lactente. Aí, de 2 aninhos completos em diante, a gente já vai chamar de pré-escolar, né? Então, nesses 2 primeiros anos, no lactente, você tem uma desaceleração da velocidade de crescimento em relação ao período anterior, que é intrauterino. Mas esses 2 primeiros anos, eles são de muito intenso crescimento. Como eu disse, depois que nasceu, o primeiro ano é assim o mais a velocidade de crescimento maior da vida da gente, né? Considerando o nascimento, né? A partir do nascimento. Mas os 2 primeiros anos são muito intensos. Eu vou falar da diferença assim do primeiro para o segundo ano. Então, no primeiro mês, só para vocês terem uma ideia, tem um ganho de 30 gramas ao dia. Aí vocês vão pensar assim, que isso? Isso é muito pouco. Isso é o peso de um lenço, né? Vocês vão pensar assim, que isso? Patrícia está falando que é muito? 30 gramas num dia. Vocês não pensaram isso, não? Peso de quê, gente? De um lenço mesmo? Ô, gente, mas pensa só. Se o bebê nasce com uns 3 quilos, 30 gramas, pensa de forma relativa, não é muito? 30 gramas para quem nasceu com 3 quilos? Fica fácil vocês verem que não é qualquer coisa 30 gramas ao dia, né? E nesse primeiro ano, a gente... Então, do peso, pensem assim, 30 gramas ao dia no primeiro mês, que é muito intenso. Se vocês pensarem assim no primeiro ano, em relação à estatura, a criança cresce 25 centímetros. Gente, isso é muita coisa. Ela nasce com mais ou menos uns 50.
Então, se no primeiro ano ela vai ganhar 25, é 50% em relação à estatura que ela nasceu, né? É muita coisa. E o peso? Gente, o peso, ele vai duplicar no final do primeiro trimestre. Então, quando a criança completa 3 meses, ela está com o dobro do peso que ela nasceu. Então, se ela nasceu com 3, ela está com 6 quilos aos 3 meses e vai triplicar ao final do primeiro ano. Então, no primeiro aninho, quando ela estiver completando um aninho, ela está com 9, né? Eu estou falando 3 para ficar mais fácil, assim, de vocês raciocinarem, tá? Se vocês estão achando pouco, imagina vocês dobrando o peso em 3 meses e triplicando o peso em um ano, né? Imaginem só o que é isso. Conseguiram agora trazer para a realidade de vocês? Raíssa, quer falar alguma coisa? A gente foi fazer o trabalho, né? Aí precisava de colocar uma informação de peso do bebê lá, né? Aí eu falei assim, falei assim, Ana Paula, põe aí umas 200 gramas. Aí eu falei, não, mas eu acho que 200 gramas é pouco. Aí ela falou, não, eu vou pesquisar. Aí ela pesquisou, aí ela me devolveu uma mensagem assim, menina, ganhei 1 quilo, tô boba, tô chocada. É essa ideia aí que é legal de vocês terem. Então, agora é muita novidade, mas vocês vão ver que até o final do semestre vocês estão com mais familiaridade desses valores, assim eu espero, viu, Raíssa? Obrigada pela participação. Bom, temos dentistas aí, então lembrando, né, que no segundo semestre de vida a gente vai ter erupção dentária. Tem uma variação muito grande, né, assim, de iniciação, né, do início da erupção dentária, né? Tem bebê com 6, 7, 8, às vezes é 9 meses, tem neném que já nasce com dente, né? Tem uma variação muito grande. Mas o que é esperado que no segundo semestre aconteça a erupção dentária, aparecimento dos dentinhos. A gente teve uma aulinha aí, né, que eu postei para vocês do pessoal da tarde, tá lá no Canvas, com toda a sequência de aparecimento que os alunos, os dentistas, os odontólogos da tarde fizeram. Postei para vocês também. E Carol deu uma palhinha para a gente aí, né, no dia que a gente falou de saúde bucal. Ei! Isabela aqui. Ei. Até que idade, assim, que a erupção dentária é normal? Aí depende do que você está falando, dos dentinhos de leite, né? Mas a gente espera, sabe, Isabela, que no segundo semestre de vida apareçam, viu? E aí, quando chega uns 9 meses não apareceu, dá uma agonia danada nos pais, mas geralmente aparece até mais ou menos nessa época. Mas às vezes só com 9 meses mesmo. Entendi. Se a Carol quiser falar alguma coisa, depois ela completa pra gente. Mas nesse slide dela tem as datas direitinho da erupção, viu? Nesse slide do pessoal do Odonto da tarde. Da Fernanda e do... Acho que é o William. Agora eu não vou lembrar, não. Porque quem apresentou foi a Fernanda. Bem, então, vocês viram que no primeiro ano de vida não é bobagem, não, né? Cresceu 25 centímetros, o peso duplicou no final dos 3 meses, duplicou, né, até os 3 meses, triplicou até o final do primeiro ano, aí passando para o segundo ano de vida. Bom, comparando o segundo ano de vida com o primeiro, o segundo ano de vida tem um ritmo menor ali de crescimento, né? Se no primeiro ano de vida o bebê cresceu em torno de 25 centímetros, agora no segundo ano ele cresce 10, 12 centímetros. Vocês vão ver que no segundo ano o bebê tem uma protusão do abdômen por causa de um exagero da lordose, né, dessa curvatura aqui lombar, então ele fica com esse aspecto com a barriga mais estufadinha. O sistema nervoso central, gente, é muito intenso o crescimento dele, processo de mielinização, nesses 3 primeiros anos. Eu estou aqui no segundo ano de vida, mas, né, para falar do sistema nervoso central, assim, esses 3 primeiros anos é muito intenso o crescimento. O encéfalo, ele vai adquirir 90% do peso da vida adulta nesses primeiros 3 anos. Então, quando a gente estudar a semana, sem ser da prova, né, a outra, o desenvolvimento, vocês vão ver como que a cada mês ali no primeiro ano, segundo ano de vida, assim, a criança está desenvolvendo, assim, muito, muito, muito. Quando a gente tem bebês próximos, né, à vida da gente, vocês vão ver que você fica um tempo sem ver aquela criança,
quando está no primeiro, segundo ano de vida, quando se encontra já tem tanta novidade, já está fazendo tanta coisa que não fazia antes. A gente acompanha, por isso que a gente mede o perímetro cefálico, a circunferência da cabecinha. É uma forma indireta da gente acompanhar esse crescimento do sistema nervoso central, porque quando eu meço a cabecinha, estou medindo o crânio, né? Mas os ossos não estão todos colados. Então, na medida que o encéfalo vai crescendo, na verdade, todo o sistema nervoso central, mas eu estou falando da medida do perímetro cefálico. Na medida que o encéfalo vai crescendo, o crânio vai acompanhando também, vai tendo o crescimento do crânio e a gente vai acompanhando pela medida do perímetro cefálico. Bom, então, no segundo ano de vida, como vocês podem ver, teve um aumento que foi menor, né, do crescimento, né, foi menos intenso do que do primeiro ano. Agora, no pré-escolar e escolar, vocês vão ver que vai diminuir bastante. A velocidade de crescimento vai diminuir muito em relação ao lactente, né? Aqui, nesse período todo, a criança vai crescer numa média aí de 4 a 6 ou de 5 a 7 centímetros a cada ano. Então, vejam bem, primeiro ano de vida cresceu 25 centímetros. Segundo ano de vida, de 10 a 12. Aí, 3 aninhos em diante, né, completou 2. No terceiro ano e em diante, você tem uma média de crescer 5 a 7, ou alguns autores 4 a 6, no ano. Olha como é que diminuiu, né? E aumento de peso é de 2 a 3 quilos ao ano. Então, eu quero que vocês prestem atenção numa coisa. Vocês perceberam que o tempo inteiro que eu tô falando de crescimento, eu falo de peso e de altura, estatura? Vocês viram que o tempo inteiro que eu tô falando de crescimento, eu não tô falando só de crescimento em estatura, comprimento, né, na horizontal e altura? Então, gente, crescimento não é só crescer em altura. Você vai crescendo também em peso. Bárbara, você quer falar? Tati, rapidinho. Bom dia. Surgiu uma dúvida aqui ali na parte da lactente, que você falou que essa questão do desenvolvimento do sistema nervoso é muito forte. Mas, assim, nesse período, o neném está muito pequenininho. Tem algum estímulo que a gente possa fazer, mesmo eles sendo muito pequenininhos, para que a gente possa acelerar esse processo ou é algo natural? Olha, a gente vai ver que crescimento, isso vai ficar mais claro na aula de desenvolvimento. Você vai ver que quando eu tô falando assim de crescimento, eu tô falando muito de tamanho. E de desenvolvimento, é de desenvolvimento mesmo de habilidades. A gente vai ver na aula de desenvolvimento, Bárbara, que para cada época, para cada fase da criança, que a gente sabe quais são os marcos do desenvolvimento, as coisas que vão aparecer, as habilidades que vão aparecer, a gente tem os estímulos para fazer, para orientar os pais. Então, para cada fase tem os estímulos, mas não estímulos para crescer, estímulos para desenvolver, entendeu? São dois conceitos diferentes, por isso que está aparecendo no Kahoot. Crescimento é uma coisa, desenvolvimento é outra. Apesar de que algumas vezes a gente fala assim, o desenvolvimento puberal, aí é desenvolvimento, mas são modificações corporais. Esses conceitos eles vão ficar mais claros quando eu estiver falando de desenvolvimento, tá? Aí que tem os estímulos. Agora, para o crescimento é uma nutrição adequada. Obrigada. Por nada. Bom, então vocês viram que agora, né, o ritmo de ganho vai ser muito menor. E aí, quando vai aproximando ali da puberdade, tem um ganho maior de peso, porque vai ter o estirão, que eu vou falar dele na adolescência. Bom, com 7 aninhos, a mielinização do sistema nervoso está completa, e depois, quando está nessa fase de 7 anos, o perímetro cefálico, né, a circunferência aqui, só vai aumentar 2, 3 centímetros até chegar durante toda essa fase escolar. A gente vai ter todo o organismo crescendo de uma forma geral, né? Todos os órgãos, tecidos, tudo está crescendo. E a gente tem nessa fase uma hipertrofia dos tecidos linfóides. Eu pus 3 pontinhos, porque não é só o tecido linfóide, né? Amígdalas, né? Tonsilas palatinas, adenóide, não é só isso que está crescendo nessa fase. É tudo, coração, pulmão, né? Fígado, baços, rins,
né? Tudo está crescendo nesse momento. Não estou falando aqui centrando no crescimento, né? Altura, peso, mas assim, o organismo todo, né, está crescendo. E a gente vai tendo um ganho progressivo também da força muscular, da coordenação motora, do vigor físico. Então, a gente tem que ficar muito de olho, né, no sedentarismo na infância, porque está relacionado à obesidade e os seus problemas. Bom, aqui é um resuminho. Isso aqui é uma das formas da gente fazer estimativa do peso. Vocês podem memorizar se vocês quiserem, mas olha, o melhor jeito da gente acompanhar o crescimento, aqui é peso, né? Olhando a parte do peso, é pelo gráfico. Mas é bom a gente ter uma ideia, mas são estimativas, né? Seria só igual a Raíssa estava falando, que ganho de peso que a gente chuta aqui, né? E aí, bom, no primeiro ano de vida, nos primeiros 3 meses, a criança cresce. Uma estimativa, gente, às vezes cresce mais do que isso. Uma estimativa que ela vai aumentar 700 gramas a cada mês, nesses 3 primeiros meses de vida. No segundo trimestre, que é 4º, 5º, 6 meses de vida, já cresce 600. No terceiro trimestre, né, 7, 8, 9 meses de vida, já vai crescer meio quilo a cada mês. Não ao trimestre, entenderam? A cada mês desse terceiro trimestre. E no 4º trimestre, vai crescer mais ou menos uma estimativa 400 gramas a cada mês. No 9º, 10º, no 10º, 11º, 12º, eu já ia falar períodos, né? Meses de vida, né? Não está coincidindo com 12 períodos de medicina, mês de vida. Então, vocês viram que vai desacelerando o ganho de peso? Mas aí é uma estimativa. No segundo ano, a gente tem uma estimativa que no primeiro semestre inteiro, a criança... Desculpem, a gente tem uma estimativa que todos os meses do primeiro semestre inteiro, a criança ganha 200 gramas a cada mês. E no segundo semestre de vida, 180 gramas a cada mês. Depois de 3 anos até os 11, se vocês quiserem, vocês podem usar essa fórmula aí, a idade vezes 2, o dobro da idade, né? Mais 9, que vocês têm uma estimativa do peso daquela criança. Gente, são estimativas, tá bom? Nada como você pesar a criança, pegar a medida que você achou, colocar lá, né, por exemplo, né, abre a caderneta, vai lá, marca no gráfico, e aí você faz a sua observação. Tá normal, não tá. Isso eu vou falar na segunda parte da aula. Aqui é uma estimativa de ganho em estatura. Então, repetindo o que eu já disse. No primeiro ano de vida, a criança vai crescer em estatura, né? Comprimento, no caso do primeiro ano, cerca de 25 centímetros no primeiro ano de vida. Depois, no segundo ano, vocês viram que no slide estava 12, né? Então, são 12, 10 centímetros no segundo ano de vida. Quer dizer, de 1 aninho e poucos dias até completar 2, vai ter crescido 10, 12 centímetros. No terceiro ano de vida, mais ou menos a mesma coisa, e depois já entra naquela fase de crescimento constante, de 5 a 7 centímetros ao ano. Vocês podem usar a fórmula para quem quiser. Eu não gosto de fórmula, porque eu tenho uma dificuldade para memorizar. E o que é prático, mais prático mesmo, é você ir lá, medir a altura da criança, colocar no cartão, para você ter uma ideia. Agora, quando eu quero fazer caso clínico, o que eu faço? Eu abro aqui um gráfico, né, de peso, de estatura, de perímetro cefálico, e vou vendo a média para a idade. E põe essas médias nos casos clínicos, né? Que é o que vocês podiam ter feito na hora que vocês estavam inventando o caso clínico de vocês. Alguém quer perguntar alguma coisa? Estou vendo com a mãozinha levantada, mas essa parte da aplicação eu só vou falar na segunda parte da aula, tá? Patrícia, Felipe. Sim, Felipe. É normal lá de 0 a 2 anos apresentar assim, o crescimento, no caso, né? Um mês cresce mais no peso, outro mês um pouquinho mais na altura, e vai invertendo assim? É normal isso? Olha, a sua pergunta, assim, se um mês pode crescer um pouquinho mais no peso, outro na altura, não é um comparado com o outro, não, né? É assim, a gente tem, Felipe, essa estimativa. Então, você viu, deixa eu voltar aqui, você viu que a gente tem uma estimativa que todos os meses do primeiro trimestre,
É essa estimativa de 700. É uma estimativa. Pode ter uma diferença, assim, uma oscilação pequena? Pode. Agora, se essa oscilação é significativa ou não, você vai ver na hora que você colocar no gráfico, tá? Isso a gente vai ter então pode variar um pouquinho, mas não demais, porque você tem o tanto de ganho esperado para cada mês, tanto em peso como em estatura. Aí oscila um pouquinho, mas a medida não desloca tanto aqui na curva, beleza. Agora, se deslocar demais, você vai ver isso na curva de peso. Isso já é uma coisa mais da aplicação mesmo, tá? Aí você vai ter que verificar se aquela oscilação teve impacto na curva ou não, tá bom? Não sei se eu consegui entender a sua pergunta e responder direitinho, mas espero que até o final da aula isso fique mais claro para você, principalmente na segunda parte, tá? Se não ficar, você me fala. Bom, aqui já é em relação à medida da cabecinha. Isso são estimativas. Então, a gente espera que nos primeiros 3 meses de vida, no primeiro trimestre de vida, a cada mês, a criança cresça, apresente um aumento de 2 centímetros na cabecinha. Então, vem na primeira consulta, aí faz de conta que nasceu com 36 centímetros. Aí vem na consulta de 1 mês, completou 1 mês de vida, aí você espera que esteja 38. Aí vem 1 mês depois, aí você espera que esteja 40. Aí vem no terceiro mês de vida, completando o terceiro mês, aí você espera que esteja 42, aumentando a cada mês 2 centímetros. Já no segundo trimestre, 4º, 5º, 6º mês, você já espera que o aumento seja de 1 centímetro. E no segundo semestre de vida, 7, 8, 9, até completar 12 meses, você espera que aumente mais ou menos meio centímetro a cada mês, tá? E do segundo ano até a vida adulta, vai crescer 10 centímetros. Isso são estimativas, ok? Na puberdade, bom, nós vamos ter uma aula só sobre puberdade, tá certo? Só sobre puberdade. Ai, peraí que eu vou fechar aqui, que tem um barulho de construção. Só um momento, vou fechar aqui a porta da varanda. Não adiantou muito não, porque a outra janela está aberta, mas vamos lá. A puberdade, eu vou falar dela na aula sobre puberdade. Mas existe uma diferença entre a adolescência e puberdade. Puberdade, eu estou querendo me referir às modificações corporais que acontecem, que fazem com que o corpo de uma criança, é um processo, né, de modificação do corpo da criança até, né, o desenvolvimento para o corpo adulto. Então, na puberdade a gente tem algumas coisas, né, importantes que acontecem. A gente tem uma aceleração da velocidade de crescimento, a gente tem o surgimento dos caracteres sexuais secundários, que são broto mamário, aumento os pelos pubianos, acontece também o desenvolvimento dos genitais, né? Então, tem como eu disse, esse momento de aceleração da velocidade de crescimento. Isso tudo acontece na puberdade, a gente vai falar de cada uma dessas coisas com mais detalhes na aula de puberdade, mas aqui eu vou falar um pouco. A puberdade, essas mudanças corporais, elas são desencadeadas pela ação de hormônios. Então, tem uma liberação de hormônios, né? Tem ativação desse eixo, hipotálamo, hipófise e gônadas, e que culmina na produção hormonal pelas gônadas, né, que são os testículos e os ovários, e esses hormônios provocam essas mudanças corporais da puberdade, que, como eu disse, desenvolvimento da genitália, das mamas, dos pelos, tá bom? Na puberdade, a gente tem alguns componentes. Eu fui falando assim de uma forma aleatória, mas se a gente fosse organizar assim em componentes, seria o estirão, que é a velocidade aumentada de crescimento, tanto do peso quanto da estatura. A gente tem a modificação da composição corporal, então tem modificação na porcentagem de gordura, né? Tem o desenvolvimento muscular, né? E tudo mais. A distribuição da gordura também muda para que esse formato, né, do corpo feminino, masculino. A gente tem o desenvolvimento do sistema cardiorrespiratório e a gente tem o desenvolvimento do aparelho reprodutor, tá? E na aula de puberdade eu vou falar de cada um desses componentes mais detalhadamente.
E aqui eu queria mostrar para vocês a velocidade de crescimento em estatura. Aqui a gente vê um gráfico, né, de crescimento em centímetros ao ano ao longo dos anos. Na linha pontilhada, o sexo feminino, na linha contínua, o sexo masculino. Então, o que a gente percebe? Tá desde o nascimento até 19 anos. O que a gente percebe nesse gráfico? Bom, aqui fica claríssimo que realmente no primeiro ano de vida é a maior velocidade de crescimento, né? E está crescendo quase 25, né, centímetros ao ano aproximadamente. Depois essa velocidade de crescimento vai caindo no segundo, terceiro ano. Depois, o que ele está chamando ali de C, vai uma velocidade mais ou menos constante ali de 4 a 6 centímetros, de 5 a 7 centímetros, depende do autor. E aí, depois, vocês viram que volta a acelerar? E aí, o sexo feminino e masculino são diferentes? O que vocês percebem aí de diferença entre os sexos? Nesse momento aí, do segundo pico de velocidade de crescimento. O que vocês estão vendo no gráfico? A diferença de idades, né? Que isso acontece. As meninas sendo mais cedo. Isso mesmo. E dos meninos um pouco mais alto esse pico também. Exatamente isso, Bela. Esse estirão, esse aumento da velocidade de crescimento nas meninas acontece mais precocemente do que nos meninos, cerca de 2 anos antes, e o estirão dos meninos, né, eles vão mais, é mais amplo, né? É isso mesmo. Nós vamos voltar, eu vou apresentar esse gráfico de novo quando eu estiver falando de puberdade. E aqui, gente, essa imagem seguinte é o que a gente chama de pranchas de Tanner. Aqui está escrito desenvolvimento puberal feminino e eu vou falar na aula de crescimento, porque apesar de ser desenvolvimento, é desenvolvimento corporal. Então, entra no tema crescimento, tá bom? Então, o que são essas pranchas de Tanner? Os pesquisadores foram acompanhando o desenvolvimento, o aparecimento da puberdade. Quais eram os eventos que iam acontecendo nas meninas? Então, essa é a prancha de Tanner das meninas. E foram acompanhando também o surgimento, né, dos caracteres sexuais secundários, as modificações da puberdade nos meninos. E aí criaram, eles padronizaram, não, eles fizeram essa prancha com a sequência que é esperada. Tem as médias de idade ao lado, mas a gente vai conversar melhor sobre isso na aula de puberdade. Mas eu queria mostrar para vocês as pranchas, para vocês terem uma ideia. Depois eu posso repetir. Vocês vão ver que ao lado de cada figura tem uma letra com um número. Então, o que é isso? É a forma abreviada de eu me referir àquela fase. Então, a gente tem estágios que vão do M1 ao M5, se referindo ao desenvolvimento das mamas nas meninas. E eu tenho estágios que vão de P1 a P5, correspondendo ao desenvolvimento dos pelos pubianos nas meninas. Nos meninos, eu tenho estágios que vão de G1 a G5, que corresponde ao desenvolvimento da genitália, por isso que é G, e depois de P1 a P5, que assim como acontece com as meninas, corresponde ao desenvolvimento dos pelos pubianos. Então, o que significa uma pessoa estar nesse estágio de M1? É que tem mamas infantis. M2 é que apareceu o broto mamário. M3 é que, além do broto mamário, tem um pouquinho de tecido mamário além daquele pequeno broto mamário da fase anterior. M4 significa que é uma mama que já tem uma projeção da areola e das papilas, formando como se fosse uma segunda saliência. Se eu fosse fazer o contorno da mama, ia ter assim a silhueta com uma saliência na hora que chegasse no mamilo, na areola e na papila, e depois da auréola voltasse para o contorno normal. Então, tem um destaque, tem uma projeção da auréola e das papilas, formando uma segunda saliência. E M5 é a mama adulta. Algumas mulheres param o desenvolvimento em M3, M4 e só completam o desenvolvimento das mamas depois da lactação, tá? Mas a sequência é essa que eu falei. E vocês viram que eu não falei de tamanho. Uma mama pode ser pequena e ter características de M5.
Ou pode ser uma mama grande, mas com características, né, de M3, M4, né? Porque a quantidade de glândula mamária, né, assim, essa característica, se a mama é grande ou pequena, isso é uma marca genética familiar, né? E aqui eu tô falando das características que a gente encontra na mama e não do tamanho. Em P1, o que é uma pessoa, uma menina estar em P1? Significa que ela está na fase que não tem pelos pubianos, não tem pelugem. P2 começam os pelos, eles são longos, macios, ligeiramente pigmentados ao longo dos grandes lábios. Em P3 já tem pelos mais escuros, ásperos, que estão sobre o pubis. P4 já é quase o mesmo desenvolvimento dos pelos pubianos da adulta, da distribuição de adulto, que pode acontecer, né, vai acontecer na adolescência, mas a gente chama de pelugem tipo adulto. Só que no P4, ao contrário do P5, não ultrapassa ali a linha da região inguinal, da virilha, e no P5 ultrapassa. E nos meninos, bom, o que a gente vai chamar de G1? A gente vai chamar de G1 a genitália infantil, de G2, quando teve o aumento começou a aumentar o testículo, chegou, eu vou falar isso com detalhes depois, chegou a 4 ml de volume, então alcançou o testículo do tamanho público, então eu falo que ele está em G2, mas não cresceu o pênis ainda. Em G3, continua crescendo o testículo, a bolsa escrotal, mas, e começa a crescer o pênis, mas só em comprimento. Em G4 é que tem o crescimento do pênis em diâmetro, testículo, bolsa escrotal continuam crescendo. Em G4 a gente tem um destaque da glande. E em G5 seria a genitália do tipo adulto, né, que vai acontecer na adolescência, né, mas alcança o tipo adulto. E dos pelos pubianos é muito semelhante com as das meninas, né? P1 não tem pelugem, P2 começou pelos longos, finos, ligeiramente pigmentados, principalmente na raiz do pênis. P3 já está encaracolado, distribuindo sobre o pubis. P4 é muito parecido com P5, só que não passa dali da linha da virilha. E P5 distribuição de pelos do tipo adulto. Tá? Então, quando vai um menino ou uma menina, né, na puberdade, ao invés de eu descrever o que eu estou vendo no exame físico da genitália, eu posso só colocar essas letras. O menino está em, por exemplo, G2 e P1. Aí eu não preciso falar, ele tem testículos que já alcançaram 4 ml e não tem pelugem. Eu não preciso escrever isso, eu posso pôr assim, Tânia, 2 pontos. G2, P1, tá? Eu volto nisso na aula de puberdade. Bom, agora a gente tem, eu falei, né, que a melhor forma da gente avaliar o estado nutricional é vendo o crescimento, né? A avaliação do estado nutricional, eu posso fazer inquérito dietético, ver como é que a população está se alimentando, eu posso fazer dosagens laboratoriais, eu posso fazer avaliação física para ver se tem sinais de desidratação, se o cabelo está quebradiço, se a pele está seca, se tem sinais de hipovitaminose. E a gente tem a antropometria, que são as medidas, né? Antropométricas é a medida dos segmentos corporais, tá bom? Então, antropometria é o conjunto de técnicas que a gente usa para medir o corpo. Então, peso, estatura, perímetro cefálico, essas coisas que a gente vai treinar ainda, né, no laboratório de simulação, mas que a gente já falou delas, que eu pus o passo a passo para você. Você quer falar, Bárbara? Paty, você pode repetir para mim, por favor, o que é inquérito dietético? É quando você pergunta, inquérito é como se fizesse um levantamento ali, como que aquela população se alimenta. Mas não é isso que a gente vai usar, né, Bárbara, para a gente avaliar o estado nutricional. A gente vai usar mais a antropometria, que é o que eu falei, quando a gente está acompanhando o crescimento, a melhor forma da gente, a mais prática também da gente avaliar o estado nutricional. Porque se a pessoa tem um estado nutricional adequado, de uma forma geral, ela vai crescer, né? Vai ter a medida de peso, crescer, não a medida, ao longo do tempo, ganho de peso, ganho em estatura, normais, né? Então, a gente foca mais na antropometria, tá? Beleza, Paty, valeu. Bom, então, a antropometria é o conjunto de técnicas que eu uso para medir o corpo, as suas partes, né? Peso, estatura, perímetro cefálico, perímetro torácico.
Os índices antropométricos é quando você pega essas medidas e correlaciona com idade, sexo, sabe? Uma medida com a outra. E a gente vai usar muito esses índices antropométricos. Os mais usados são esses daqui. Relação do peso com a altura, peso com a idade, altura com a idade, perímetro cefálico com a idade, índice de massa corporal com a idade. Também tem peso para altura, mas a gente usa mais esses 4. E a gente tem gráficos na caderneta de saúde da criança desses 4. A gente também poderia, né, medir prega cutânea, a gente mede até os perímetros, mas a gente mede mais o cefálico, mas tem outros perímetros do corpo que a gente poderia medir. Quando a gente vai para uma academia ou avaliação por nutricionista, né, ou por um avaliador, por um educador físico, às vezes fazem essas medidas, né, nas pessoas, mas nós médicos, nós usamos principalmente esses aqui, né? Essas medidas aqui. Mas existe medida de prega cutânea, outros perímetros, tá? E a gente vai sempre avaliar tudo isso em relação ao sexo e à idade. Eu vou mostrar para vocês mais para frente. Por enquanto, só fiquem com essa informação aí. Você quer perguntar, Bárbara? Paty, ontem eu estava lendo em relação a perímetro braquial. E o que seria isso? Perímetro braquial aqui no braço? Medida aqui Sim, aí tinha lá medida de prega cutânea, perímetro indicador maturacional, aí perímetro braquial, e eu não sabia o que era. Deve ser circunferência aqui, né? São medidas que normalmente a gente não faz, mas quando você vai passar por uma avaliação física, que você está querendo saber porcentagem de gordura corporal, né, Thaís talvez saiba isso com mais detalhes. A gente passa por essas medidas todas, né? Agora, nós, na pediatria, a gente não vai usar isso tanto. A gente usa, no máximo, assim, a medida da circunferência abdominal, mas isso é muito mais em adulto, mas a gente usa também em criança, por causa de obesidade e tudo mais. Eu só estou mostrando para vocês na teoria o que existe, na segunda parte da aula eu vou ver a aplicação prática, tá bom? Mas seria esse perímetro provavelmente aqui, mas que a gente não usa assim muito na clínica, não. Na pediatria, eu nunca usei essa medida aqui, não. Paty, Sim? eu também li sobre esse perímetro braquial e lá estava falando que a gente usa mais quando tem escassez de recurso e insuficiência de algumas coisas, tipo balança, coisas calibradas, essas coisas todas. Ah, legal, Yuri, obrigada. Então, por isso é que eu não uso, né? Porque nos pós-saúde, gente, olha, pode faltar muita coisa, mas uma balança, mesmo que seja uma só para todo mundo, de adulto, sempre tem, e balança pediátrica, mesmo que seja uma só funcionando direitinho, sempre tem, tá? E aí é o que a gente usa mesmo, de verdade, que eu vou falar na parte da avaliação. Tá bom? Obrigada, viu, Yuri? Obrigada, Bárbara. Nada. Bom, eu posso dar vamos dar, são 9 horas, vamos dar uma quebradinha de 10 minutos? Vamos? Pode sim. Então a gente retorna às 9h10, tá bom? Só para dar uma quebradinha, né, gente? A gente merece, Sim. né? Tá bom. Beijo. Beijo.
A gente pode continuar? Podemos. Tá bom. Bem, gente, daqueles índices, né, daquelas coisas que eu falei que a gente usa mais, né, desses índices aqui, vou falar só um pouquinho de cada um deles, tá? Desse peso, idade, altura, idade. Esse primeiro, peso, idade, ele é dos mais fáceis, né? É só pesar a criança. Geralmente você tem uma balança, como eu disse, né, no posto de saúde. E assim, quando a criança tem algum problema, o peso é o primeiro a ser impactado, né? Ela deixa de ganhar, né? Primeiro, e depois, se o agravo, se o problema, né, seja intrínseco ou extrínseco ali, para de acontecer, então, se ele não parar de acontecer, ela vai passar a perder peso, né? Ela pode perder e não só deixar de ganhar. Então, o peso para a idade, ele vai refletir rapidamente, precocemente, algum distúrbio nutricional. E, ao contrário, quando a criança está ganhando peso ali de forma esperada, se não for edema, né, se não for retenção de líquidos, né, vai sugerir, e se não for gordura também, né, vai sugerir um crescimento normal. Agora, esse índice peso e idade, ele não vai conseguir diferenciar casos agudos e crônicos numa medida só. Porque vocês imaginam bem, vocês não conhecem uma criança. E aí ela chega na consulta, vocês fazem uma medida e vocês percebem que aquela medida de peso está abaixo do esperado para aquela idade, para aquele sexo. Vocês não sabem se isso é desde sempre ou se isso é recente, né? Apesar de você saber que quando tem um problema, rapidamente isso se reflete no peso. Se você pega uma criança, pesa e está abaixo ali do esperado, você não sabe se isso é crônico ou se isso é uma coisa aguda, né? Você tinha que ter as outras medidas para saber. Bom, agora esse outro índice, o comprimento por idade, né? Se for na horizontal, a altura pela idade, se for na vertical, e aí, né, até 3 aninhos a gente mede deitado e depois a gente passa a medir em pé, já vai refletir um processo crônico. Por quê? É só raciocínio mesmo. Por que esse déficit nesse índice, né, estatura para o peso, né, aquela estatura que não está adequada, desculpa, por idade, aquela estatura que não está adequada para a idade da criança, por que isso reflete um processo crônico? Vocês saberiam me dizer? Vocês lembram que eu falei que para o peso, a criança primeiro pode deixar de ganhar e depois perder? A gente não perde em estatura, né? A gente não, quer dizer, só com a idade, assim, né? Que você está envelhecendo, que pode diminuir, né? Que você vai encurvando, né? Mas eu tô falando assim, sério agora. A gente não vai perder na infância e na adolescência em estatura. Então, o menino vai deixar de ganhar por um tempo, né? E a velocidade de crescimento ali, dependendo da idade, pode não ser tão rápida, para você perceber isso, né, impactando ali na medida. Então, por isso que reflete um processo crônico, porque tem que ter tempo suficiente de agravo ali, de falta de alimentação, uma doença, alguma privação, alguma coisa assim, para que isso se reflita numa falta de ganho em centímetros, para você perceber isso na medida, no gráfico. A gente vai dar exemplo disso na prática, a gente vai fazer exercício disso. E se a gente pensa que o problema, né, quando você percebe um déficit nesse índice, né, comprimento pela idade, altura pela idade, quando você percebe isso, se isso é um processo crônico, então significa que é mais difícil de reverter, né? Se é alguma coisa crônica, é mais difícil. Não é impossível, não, mas é mais difícil do que você reverter peso, né, que pode ser, assim, rapidamente impactado, mas você consegue também reverter.
A gente tem... Sim? Rapidinho. Quando você fala assim, que, por exemplo, no peso por idade, a gente não consegue diferenciar esses casos agudos de crônicos numa medida isolada, tanto no peso quanto na altura a gente vai ter que fazer esse acompanhamento longitudinal para fazendo as comparações e aí a gente vai ter a resposta, é isso? Isso mesmo. Entendi. Isso mesmo. Você só vai poder ter a resposta se você estiver avaliando ao longo do tempo. Essa é a parte que é da aplicação mesmo. Eu já estou entrando nessa parte da avaliação mesmo. É isso mesmo, Bárbara. Valeu, Paty. Bom, então agora índice de massa corporal. O IMC, ele é uma relação, né, entre peso e altura. Então é a medida do peso em quilos, dividido pela altura ao quadrado. A altura em metros. Lembrar que bebê não tem metro, vírgula, não sei quantos centímetros, né? Então, por exemplo, um bebê de 60 centímetros é 0,60, né? Metros. Então, não se esquecer disso na hora de fazer as continhas. Você tem que passar para metros. Você vai utilizar, a medida de IMC nada mais é do que uma relação do peso pela altura, né? E quando você tem o IMC de uma pessoa, você tem um dado, assim, um numérico, que não vai te discriminar que tanto daquilo que é músculo, que tanto daquilo que é gordura. Então, por exemplo, eu posso ter uma pessoa com IMC mais alto, mas às custas de massa magra, né? Então, quem malha, né? Quem malha pode chegar a um IMC numa média mais elevada e não ter gordura, aquilo não é às custas de gordura. Então, apesar de estar com IMC, não sei, né, se vai chegar assim, a ser acima da média, mas um IMC que, né, não sei se vai chegar a IMC de sobrepeso, obesidade, mas não necessariamente você pode dizer, porque o IMC está assim, significa com certeza. Não, a gente infere, mas assim, você tem a visualização da pessoa, né? Então, você vai saber se você está diante de uma pessoa que está com um ganho de massa magra importante ou se é de gordura. A gente tem também essa medida, né, do índice do perímetro cefálico pela idade. Como eu disse para vocês, a gente mede a circunferência da cabecinha como uma forma indireta de acompanhar o crescimento do encéfalo. E ela é muito importante, principalmente nos 2, diria até 3 anos de vida. Na caderneta de saúde da criança, os gráficos vão até 2 anos, mas os gráficos da OMS, eles vão até 5 anos, igual os que eu postei para vocês, aí você tem medida lá até 5 anos. E assim, essas alterações que a gente percebe na hora que a gente faz a medida e coloca no gráfico, eles podem significar problemas graves. Então, por exemplo, uma medida pequena, abaixo da média, né, uma microcefalia, ela pode acontecer em decorrência de, por exemplo, uma infecção congênita, Zika vírus, por exemplo, né? Então, agora um aumento, por exemplo, Ana, e ainda exemplo de microcefalia, de diminuição perímetro cefálico abaixo ou microcefalia, se chegar num limite tão baixo, pode ser por solidificação precoce das suturas, né? E isso repercute gravemente, né? Você imagina o encéfalo querendo crescer e o crânio ali, né? Não permitindo esse crescimento, se está tudo solidificado, né? Agora, o aumento, por exemplo, um perímetro cefálico acima, além daquilo que você está esperando, naquela, né, de ganho ou naquela medida, pode ser em decorrência de, por exemplo, lesões expansivas do sistema nervoso central, como tumores. Então, quando a gente tem medidas alteradas de perímetro cefálico, a gente tem que ficar atento, porque pode ser por causas, assim, bem graves. Aqui um pouco do que a Bárbara perguntou e que é muito importante, a gente vai fazer exercício sobre isso. Existe uma diferença muito grande entre uma avaliação transversal e uma avaliação longitudinal. Uma avaliação transversal é aquela de momento. É como se fosse uma foto ali, né? As medidas naquele momento. Peso, estatura, perímetro cefálico e IMC naquele momento. Agora, o que mais dá informações para a gente é a avaliação longitudinal, aquela que acontece ao longo do tempo.
quando você vai construindo as curvas da criança, quando você vai vendo como que ela cresce ao longo dos meses, dos anos. Cresce em peso, cresce em estatura, em perímetro cefálico, né? Crescimento visto dessa forma geral. É claro que a gente tem algumas informações sobre avaliação transversal, né? Ela pode... Você tem uma impressão a partir de uma avaliação transversal, a partir de uma única medida. Você tem uma impressão, mas assim, para você falar como que a criança está crescendo é mais complicado, porque geralmente isso envolve uma avaliação ao longo do tempo. Bom, então as curvas de crescimento eu postei para vocês um documento, né, só com as curvas do OMS, mas vocês, né, isso é de livre acesso, tem no site do OMS. Aqui é o jeitão da curva, né? Aqui é a curva de crescimento, peso por idade. Todas são curvas de crescimento. Essa é de peso por idade do sexo feminino. Aqui aparece como rosa, né? Por que menina é rosa, por que menina é azul? Cabe uma discussão, mas enfim, é isso, né? E aí vocês vão ver, gente, só responder uma professora aqui, me desculpe, mas é porque a professora... A gente está com um artigo, mandando um artigo aqui, a gente está meio tumultuado aqui, foi madrugada afora, acho que é por isso que eu tive enxaqueca, hein, gente? Aí esse é o jeitão do gráfico, olha só. Vocês vão ver que tem as linhas coloridas, vocês vão ver que tem linhas pretas nos extremos, né? Escrito o númerozinho 3, menos 3. Tem as linhas vermelhas que tem escrito 2 e menos 2, e tem a linha do meio, verde, com 0. Esse 0, 2, menos 2, 3, menos 3 são os scores Z. Vocês devem ter visto isso ou vão ver com o Henrique. Então, o jeitão do gráfico é esse. A gente tem gráficos em score Z, que são os recomendados pela OMS, e temos os mesmos gráficos em percentis. Mas não são recomendados para... O melhor seria o de score Z. É o score Z que a gente vai usar para avaliação de crescimento aqui nessa disciplina, tá bom? E a gente vai usar as curvas para a gente poder ter uma ideia de como que a criança está crescendo ao longo do tempo, né? E que a forma como ela cresce ao longo do tempo vai dizer muito do estado nutricional dela, né? Bom, como eu disse, a gente tem gráficos para esses 4 índices, né? Peso, idade, altura, idade, MC, idade, perímetro cefálico, idade. E com esses gráficos, a gente pode pegar a medida da criança que a gente faz ali na hora no posto de saúde e marcar no gráfico e ter uma impressão. Se for transversal, assim, como que está aquela medida de hoje em relação aos valores de referência. E também a gente pode ter uma ideia do crescimento da criança, porque aí crescimento eu vou ter que olhar ao longo do tempo. Aqui essa daqui é o gráfico, eu mostrei o de peso de 0 a 2 anos feminina, esse aqui é o de meninos de 2 a 5 anos, também em score Z. Vocês vejam que tem aquelas linhas, né? Tem até uma legenda na caderneta da criança. Esses gráficos, eles aconteceram a partir de um estudo multicêntrico, com a amostra representativa de todas as regiões geográficas do mundo. Então, é uma curva que pode ser aplicada em diferentes populações. O Ministério da Saúde começou a usar essas curvas na caderneta desde 2010. E a gente faz a interpretação dessas curvas, né? Se a gente põe ali a medida da criança de peso, estatura, perímetro cefálico e MC e tenta verificar se está normal em relação a essa população de referência. É uma população eutrófica, bem nutrida, né? E que eles foram vendo os extremos e a média construíram os gráficos. Então, você vai ver se está dentro daqueles valores, né? Das linhas vermelhas. E aí você tem que fazer uma interpretação sempre cuidadosa, né? Sempre no caso a caso. Eu já falei isso, né? Que a gente deve usar o score Z porque ele discrimina melhor. Olha só, isso aqui é a curva de normalidade. Fernando agora ou é de manhã? Ou é de tarde? Fernando é da turma da manhã ou da tarde? Da tarde, né? Ele é da tarde. Da tarde.
Quem tiver da área exata e quiser ajudar, fique à vontade, tá? Quem já tiver feito estatística, também fique à vontade. Mas aqui queria mostrar para vocês, né, devem ver isso com o Henrique, ou já viram, aqui uma curva com uma distribuição normal. O que é essa distribuição? Muitas características apresentam essa distribuição normal, né? Esse formato de curva aí. E aí vocês vão ver a correspondência. Embaixo está score Z e em cima está percentil, né? Tem a linha pontilhada unindo. Então, menos 3 corresponde a percentil 0, pouquinho. Tá vendo? Menos 2, score Z, corresponde ao percentil 2, 2,5 mais ou menos. Vocês vão ver que o score Z 0 corresponde ao percentil 50. E aí vocês vão ver assim que peso, estatura, perímetro cefálico e IMC são características que têm essa distribuição da curva normal, dessa curva normal aí. Esqueci o outro nome dessa curva de Gauss, né? Então, vocês vão ver que a maior parte da população está ali na parte mais central, elevada, não é? Então, a maior parte da população tem medidas concentradas ali. E tem os extremos, que são pessoas normais, mas que têm medidas ou mais para superior ou beirando o inferior. Mas são pessoas que têm aquela característica normal, mas elas estão mais extremas. A maior parte da população tem aquelas medidas ali, né, do centrão da figura. Então, isso é a forma de entender os gráficos. Então, quando eu mostro para vocês, por exemplo, um gráfico aqui, deixa eu ver se tem para frente. Aqui, ó. Quando eu mostro para vocês, por exemplo, esse gráfico aqui que tem escrito menos 2 e mais 2, que estão em linhas vermelhas, se a gente voltar aqui na curva de distribuição normal, vamos imaginar que aqui são medidas de peso. Então, vamos lá, no menos 2, achem aí no gráfico menos 2 e achem do outro lado mais 2. Então, essas pessoas que apresentam essas medidas que estão entre esses limites do mais 2 menos 2, são essas medidas que estão aqui na curva entre as linhas vermelhas. Quem está no topo, quem tem a medida exatamente a do topo, está no percentil do meio, está no percentil 50, o score Z 0. É como se eu estivesse marcando aqui no verde. Então, vamos supor que na população lá geral, eu medi uma criança por exemplo, 2 anos e 4 meses e achei 13 quilos. Se eu for olhar aqui, essa criança está bem no meiozinho, é o peso, 13 quilos foi o que a maior parte das crianças nessa idade apresentou. E quando eu vou marcar no gráfico, eu marco aí, né, 2 anos, 4 meses, foi 4 meses que eu falei? Foi. Eu marco exatamente ali no verdinho. Esse é o score Z0 ou percentil 50. Quer dizer que essa criança imaginária nossa aqui tem exatamente a média. É a medida da maior parte das pessoas. Então, os extremos, o menos 2 e mais 2, é porque é muito mais provável que alguém que tenha medidas que estejam abaixo desse nível de corte menos 2 e acima do nível de corte de mais 2, é mais provável que elas estejam alteradas do que estejam normais. Porque só pouquinhas pessoas normais apresentam essa medida. Esse conceito, vocês devem estar vendo com o Henrique, eu estou repetindo aqui para aplicar na nossa disciplina. E a gente volta a falar isso na hora do caso. Então, aqui vocês estão vendo as correspondências, né? O menos 2 corresponde mais ou menos a 2,5, alguns autores vão falar 3. E aí, quando uma criança está, por exemplo, nesse menos 2 aqui, né, do gráfico, por exemplo, um menino que está com 14 quilos, e está com 5 anos. Aí vamos supor que ele esteja 14, né? Que é logo abaixo do menos 2. Eu vou dizer assim, vamos ver o percentil qual que corresponde. Menos 2 corresponde ao percentil 2,5. Eu vou dizer assim, que só 2,5 da população
tem a medida normal sendo aquela. Os outros 97,5, não sei se eu fiz conta certa, né, gente? Me ajuda aí. Tem o peso acima disso, entenderam? Então, eu vou achar que essa criança que eu marquei lá no 14, provavelmente uma criança que, né, eu vou chamar que está fora da média, está fora do esperado, porque pouquinhas pessoas da população e que são normais têm um peso assim. Não sei se deu para entender, mas no caso clínico acho que fica melhor. Aqui mostrando os gráficos, né, de meninas de 2 a 5, né, só para ilustrar mesmo. Bom, até 5 anos a gente usa peso por idade, altura por idade, IMC por idade, e acima de 10 anos a gente usa estatura por idade e IMC por idade. Aí sumiu, vocês viram, né, o gráfico de peso por idade, porque a gente já olha o de IMC. E toda vez que a gente suspeitar de obesidade, sobrepeso, a gente tem que olhar o IMC. Como que é essa medida? Bom, agora vamos ver os valores aqui, né? Nesse índice estatura para idade, todo mundo que tiver acima do -2, eu vou falar que está com a estatura adequada. E se tiver abaixo do -2, eu vou falar que está ou baixo para idade, se tiver entre o vermelhinho de baixo e o preto, né, entre -2 e 3, à medida que eu puser. Ou se tiver abaixo do -3, eu vou falar que está muito baixa estatura para a idade. Vocês viram que tem o limite superior também, né? Mas a gente não se preocupa tanto, porque são poucas as doenças que cursam com valores superiores. Mas, a grosso modo, seria, as medidas normais deveriam estar entre -2 e +2. Se tiver entre -2 e -3, está baixo para a idade. Se tiver abaixo do -3, está muito baixo para a estatura para a idade. Bom, esse aqui é o peso por idade. O peso por idade, a gente vai considerar que está normal quando as medidas estiverem entre essas duas linhas vermelhas, de -2 e +2. Quando tiver abaixo do -2, entre o -2 e -3, eu vou falar que o peso está baixo para a idade. Quando tiver abaixo do -3, está muito baixo para a idade. Se tiver entre -2 e +2, está adequado. E se estiver acima de +2, eu falo que está elevado. Vocês viram que eu não usei a expressão obesidade, né? Então, aqui, vamos repetir o que estava naquela tabelinha. Se tiver entre -2 e +2, está adequado. Se tiver acima do +2, está elevado. Se tiver entre -2 e -3, está baixo, ou abaixo de -3, muito baixo. Ô, gente, é chato isso, né? Vocês estão conseguindo acompanhar? Tá dando sim, tranquilo. Tá, né? Acima do 3 é obesidade? Não posso falar a palavra obesidade e sobrepeso quando eu tô nesse gráfico de peso. Eu só vou falar... Foi ótima pergunta. Eu só vou falar... Vocês viram que aqui, ó, na tabelinha, as expressões são muito baixo peso, peso adequado e peso elevado. Vocês vão ver que quando eu apresentar a tabelinha de IMC, é que vai aparecer magreza, sobrepeso, obesidade. Então, se você quiser saber isso, você tem que olhar IMC e não peso. E muita gente erra isso. Entendi. Aqui, gente, aqui já é o índice de massa corporal. Aqui tem de 0 a 5 anos, 5 a 19 anos, e aqui tudo junto, que é essa tabelinha aqui, eu tirei um print do caderno 33. Eu não sei se é mais fácil mostrar tudo junto assim, eu acho que é mais fácil de entender assim, separado. Por que eu estou separando os dois? É porque fica diferente. Quando uma criança, as duas faixas etárias, tanto de 0 a 5, quanto de 5 a 19, se tiver entre +2 e -2 e +1, tá vendo que não é +2 e -2, já mudou, né? Em relação ao peso e estatura. IMC, para todas as idades aqui, de 0 a 19, se tiver entre -2 e +1, eu vou chamar de eutrofia, ou alguns autores falam que está adequado, o IMC. Se tiver entre -2 e -3, de 0 a 19, é magreza. Se tiver abaixo do -3, é magreza acentuada. Isso é igual, tanto para 0 a 5, quanto de 5 a 19, ok? Então, se chegar aqui, ó,
entre -2 e +1 é adequado, tanto nesse que vai até 5 anos, quanto no que vai de 5 a 19. E nos dois também, entre -2 e -3 é magreza, e abaixo do -3 é magreza acentuada. Isso foi igual para todo mundo. Porém, quando eu vou para a parte de cima do gráfico, muda. Eu vou chamar de risco de sobrepeso quando tiver entre +1 e +2, se for de 0 a 5 anos. Mas se for uma pessoa que já completou 5 e até 19, eu já vou chamar de sobrepeso se tiver com a medida entre +2 e +3. Se for uma criança menor e tiver entre +2 e +3, desculpa, que eu falei +2, +3, +1 e +2, né? Se for uma criança menor e tiver entre +2 e +3, é que eu vou chamar de sobrepeso. Na maior, que está entre +2 e +3, eu já vou chamar de obesidade. E na menorzinha, quando tiver acima de +3, é que eu vou chamar de obesidade. E na criança maior, se tiver acima de +3, eu já vou chamar de obesidade grave. Então, aqui, olhando nos gráficos, repetindo, de -2 a +1, eutrofia. Entre -2 e -3, magreza. Abaixo de -3, magreza acentuada. Isso é para todo mundo, de 0 a 19. Agora, 0 a 5. De +1 a +2 é risco de sobrepeso. De +2 a +3 é sobrepeso. E acima de +3 é que é obesidade. Olha como que vai mudar quando eu mudo para o gráfico de 5 a 19. Entre +1 e +2, não é risco de sobrepeso, é sobrepeso. Entre +2 e +3, é obesidade. E acima de +3, é obesidade grave. Então, vocês viram que de +1 para cima, muda, dependendo da idade, se é 0 a 5 ou 5 a 19. Tá bom? Alguém quer perguntar rapidinho? Pronto. Eu posso, então, falar que é sobrepeso e obesidade desde que eu esteja num gráfico de IMC. Isso. Você só não pode falar se a pessoa está melhorando ou piorando, porque você não vai saber as medidas anteriores. Entendi. Muito obrigada, viu? Nada. Bom, esse é o ponto. Tanto que a Bela perguntou quanto a Stephanie agora, esse que é o ponto. Muita gente erra porque vai olhar o gráfico de peso e vai falar que está acima de +3 e que é obesidade. Não, é peso elevado. Bom, então vamos seguir aqui, né? É claro, assim, que você não pode fazer como uma matemática, né? Se tiver abaixo, com certeza absoluta a pessoa tem problema. Não, a gente vai avaliar no caso a caso, mas cá para nós, nessa disciplina, nesse momento, se tiver fora desses valores de score Z, a gente vai falar que está alterado, tá bom? E a gente não tem como falar que o crescimento de uma criança está adequado numa única medida. Às vezes você consegue falar que está inadequado, porque a medida já está, naquele dia já está ruim. Mas você precisa olhar ao longo do tempo, você precisa olhar ao longo do tempo para você ter uma avaliação melhor sobre crescimento, porque crescimento é sempre uma avaliação longitudinal. Mas é claro, em um dia de consulta, né, você nunca viu aquela pessoa, você vai lá, pesa, vê a estatura, faz a conta, você pode falar naquele dia, olha, o seu IMC hoje está na obesidade. Você pode fazer essa inferência, esse diagnóstico. Olha, o seu IMC está na faixa da obesidade. Agora, para você falar que a pessoa está crescendo adequadamente ou não, você tem que olhar ao longo do tempo. Agora, vocês concordam que se a pessoa está na obesidade, ela tem um peso que está acima do que é adequado para a altura e idade dela? Então, eu já posso falar que não está bom. Agora, o fato de eu achar um IMC normal não me assegura que o crescimento está normal. A gente vai fazer exercícios que vai ficar mais claro. O que eu vou chamar de um crescimento adequado? Uma curva bonita, bacana, que reflete um crescimento adequado. É quando essa curva apresenta uma trajetória regular, né? Não está subindo, descendo, parecendo onda. Está regular, ascendendo, subindo, mas paralela, não é subindo assim, atravessando as outras. Então, se eu fosse fazer assim com a mão, se eu fosse construir uma curva assim, que seria adequada, ela estaria paralela a essas aí de referência, numa trajetória regular, ascendente, mas paralela às de referência. Vocês conseguem ver meu cursor? Não.
Não? Ah, Não, pai. aí tem uma forma de colocar, mas vai dar muito trabalho. E aqui só um pouquinho dos prematuros, já é o finalzinho, em 5 minutinhos é só para contar para vocês que os prematuros são um grupo muito heterogêneo. Quando a gente fala prematuro, é aquele bebê que nasceu com menos de 37 semanas. Então, tem bebê que nasceu com 28, tem bebê que nasceu com 36, é muito diferente, né? Quem está quase ali no termo e aquele que está extremo, prematuro extremo. Também tem aqueles prematurinhos que nasceram ótimos e aqueles que ficam entubados não sei quanto tempo no CTI, que tem infecção e que tudo mais. Então, quando fala prematuro, é um grupo muito heterogêneo. Então, a gente tem que ver cada caso, que tanto que esse bebê é prematuro, qual foi o peso de nascimento. Eu já tive bebezinho de 500 gramas, 520 gramas. Cabia na minha mão, parava aqui no meu punho, né? Um bebezinho aqui, até aqui, assim, né? Que não podia pôr nem micropore direito, senão levantava a pele do bebê. Né? Massagem cardíaca com um dedo, né? Um dedo. 2 dedinhos, assim, no máximo, né? Ou abraçando assim, fazendo assim com o polegar. Então, mas tem menino prematuro que nasce com mais de 2 quilos. Então, vai depender muito, né, gente? Então, um grupo muito heterogêneo. E a gente vai usar essa idade gestacional corrigida, que eu vou explicar para vocês como que faz. Mas eu vou explicar isso na segunda aula de recém-nascido, porque não dá tempo, né? Que a gente já está estourando o tempo aqui, então não dá tempo de explicar isso. Então, eu já deixei programada essa informação para vocês, como que faz esse cálculo, na aula, a segunda aula de recém-nascido. Mas a gente faz uma continha, é como se a gente desse um desconto para o bebê, sabe? Assim, se ele nasceu com 36 semanas, significa que quando a gente faz aquela continha, né, para 40 semanas, ele ainda teria uns 4 semanas para ficar ali, até nascer, para aquela conta, né, da data provável do parto. Então, quando eu vou avaliar crescimento, desenvolvimento, é uma forma de eu descontar esse tempo que ele não teve o suficiente para desenvolver. Eu vou explicar para vocês melhor isso na aula de recém-nascido. Alguém quer perguntar? Vou continuar. Ô, Patrícia, é Felipe. Sim. Eu acho até que você vai explicar isso mais para frente, mas era a respeito da limitação dos dados da caderneta, no caso dos prematuros, né? Na sua experiência profissional, como que você faria isso, aquelas anotações? Eu vou explicar isso na aula de recém-nascido mesmo, Felipe, mas assim, eu posso falar bem rapidinho para a gente não ter muito prejuízo dessa aula. Esse tema está na aula de recém-nascido. Esse gráfico aqui, que a gente marca, ele considera como se fosse o zero, como se a criança tivesse nascido com 40 semanas. Quando a criança, então zero, né, é porque vocês ainda não estão nem habituados com o gráfico, mas ele começa do zero, que seria a data de nascimento. Essa data de nascimento, a gente supõe que seja 40 semanas de idade gestacional. Se o bebê nasceu com 37, 38, 39, 40, 41, não tem muito problema, porque o jeito que o neném que a termo cresce é de uma forma já que o contempla, que esse gráfico contempla. Então, a gente sempre marca no zero o dia que o neném nasceu, independente dele ter nascido com 37, 38, 39, 40 ou 41 semanas. Mas quando ele nasce com menos de 37, não tem abaixo de zero, não dá para a gente marcar no zero o peso, o estado, até dá, mas assim, é porque a gente faz 2 curvas diferentes, não estaria muito correto a gente marcar só no zero, porque aquela criança nasceu prematura, e é isso que eu estou tentando explicar agora. O jeito que a criança cresce é diferente, em velocidade diferente, e esse gráfico aqui não contempla. Então, o que a gente faz é usar outras curvas, que eu vou mostrar na aula de recém-nascido, até que o bebê complete 40 semanas. A gente pede para imprimir no posto. Eu tinha um tanto de curva dessas já impressas, que eu tirava da pastinha quando o neném era prematuro e marcava nela o peso, o perímetro cefálico e a estatura. E quando o bebê completa 40 semanas, eu começo a marcar aqui. Tá certo? Quando é peso,
estatura, perímetro cefálico e MC, a gente costuma fazer as duas coisas. Marca como se fosse o 0, certo? A partir do momento que ele completa 40 semanas, a gente começa a marcar aqui. Eu vou explicar isso melhor depois. Mas existem curvas próprias que a gente usa quando o neném nasceu prematuro. Depois que faz 40 semanas é que a gente começa a marcar aqui. Aí a gente grampeia a curva anterior aqui e deixa também uma outra cópia no prontuário da criança. Respondi, Felipe? Respondeu. É essa curva de Fenton, tá? Que eu mostro para vocês na aula de recém-nascido. Então, o recém-nascido, ele vai ter velocidade de crescimento em fases um pouco diferenciadas, sabe? Do que o bebê que não nasceu prematuro. Então, ele tem um período de perda de peso, que acontece também com o neném a termo, né? Que perde, assim, em torno de 10% do peso de nascimento nos primeiros dias, mas no 10º dia de vida já recuperou. Depois passa por um período de mínimo crescimento, um crescimento bem lento, e depois tem um crescimento bem acelerado, para depois normalizar, para entrar na velocidade de crescimento do bebê normal. É só para vocês saberem que tem fases diferentes e entenderem. Por isso que não dá para marcar nesse gráfico aqui. Então, apesar de eu não detalhar, foi bom o Felipe ter perguntado, que aí ficou mais claro agora por que é tão importante a gente falar de fases diferentes. Nessa fase de rápido crescimento, que a gente chama de catch-up, que é essa recuperação, o neném vai ganhar 300 gramas numa semana, e isso é muita coisa, né? Para quem nasceu, tô chutando aqui 10 quilos, só para ficar mais fácil vocês verem a proporção. Né? O bebê vai ganhar 2,5 a 4 centímetros no mês, podendo chegar de comprimento, né? Às vezes cresce 1 centímetro por semana. O perímetro cefálico vai crescer 1,1 por semana, né? Então, no mês pode crescer aí 4 centímetros, 4,4, né? Então, assim, é só mostrar para vocês que tem um crescimento bem diferenciado mesmo. Por isso que esse gráfico aqui não fica tão bacana. E aí, por último, só dizer, né, que a equipe de saúde, a gente deve sempre avaliar o contexto da família, né? Contexto social, para a gente poder entender como que aquela criança que a gente está avaliando cresce, né? E a gente sempre vai ter ali como importantíssimo a anamnese, o exame físico, para poder fazer um diagnóstico, não só as medidas, claro, né? Bom, gente, é longa, assim, né? Acabei demorando um pouquinho mais, mas eu tentei falar bem devagar, mas eu acho que vocês aprendem mesmo agora. Eu coloquei uns casinhos para vocês. Fica mais fácil de treinar o que vocês fariam no posto-saúde, é bem treinamento mesmo. Se vocês imaginarem esses casinhos chegando para vocês treinam bem fazendo esses exercícios. Então, olha só, opa, abri o documento errado aqui. O primeiro casinho é de uma criança de 6 meses. Ah, chama Luciana, olha só, que coincidência. De 6 meses que chega com a mãe, porque a mãe está muito para uma consulta de controle e a mãe está muito preocupada, porque acha que a filha está muito magrinha. E isso é uma queixa muito recorrente, né? Igual não está mamando nada, igual não dorme, né? Igual não come. É uma queixa muito frequente. E aí tem as medidas, tem tudo para vocês avaliarem usando os gráficos. Vocês vão precisar usar os gráficos para interpretar. O segundo caso é de uma criança de 6 anos, muito parecida com aquela que a gente atendeu. Olha só, semana passada, criança de 6 anos, levada pela mãe, semana passada foi a avó, né? A pedido da escola para avaliar o peso. E a mãe ficou muito surpresa com o encaminhamento, que acha o filho normal, ele só é fortinho igual toda a família. A única coisa que a mãe percebe é que ele tem prisão de ventre, faz cocô 1 a 2 vezes por semana, com cocô bem endurecido, fezes bem endurecidas, volumosas e dor a evacuar. E aí tem contando um pouco da alimentação da criança, acho que vocês vão se lembrar muito do caso clínico que a gente atendeu junto semana passada. E por último, um bebê de 8 meses, que a mãe vai chegar lá para consulta de controle e vai dizer que o menino não come nada, que ele não está se desenvolvendo, que a criança está muito magrinha. E aí, para vocês, né, tem as medidas, tem tudo para vocês avaliarem. O primeiro
O primeiro caso, ele dá muito trabalho, porque são muitas medidas. Até que eu diminuí aqui. Eu até diminuí um pouquinho, porque tinha medida demais. Mas vou deixar para vocês fazerem. Acho que é o segundo que tem medida demais. Agora eu esqueci. Mas assim, vale a pena para vocês treinarem, tá bom? Para vocês treinarem um pouco, tá? Aí quem conseguiu imprimir é o ideal. Eu vou dar um tempo para vocês fazerem. Vocês podem entrar nos grupos de trabalho aqui no Teams para fazerem juntos. Gente, mas façam, sabe por quê? A dúvida vai vir agora. É agora que vocês vão aprender mesmo, com as mãos. E não ouvindo o que eu estou dizendo, tá? Pode ser? Vamos marcar um tempo? São 10 para as 10. Eu vou precisar de 1 hora. Eu acho que 1 hora para a gente discutir assim fica bem bom. Então, vocês vão ter 40 minutos para fazer, tá? Então, a gente volta aqui nesse espaço da turma inteira às 10h30. Mas tentem fazer mesmo, porque aqui que vocês vão ter dúvida e que vai ficar alguma coisa, tá? Aí eu vou passando nos pequenos grupos para tirarem alguma dúvida, alguma coisa assim. Vou dar uns minutinhos para vocês. Daqui a pouco eu passo nos pequenos grupos. Vocês podem incluir colegas, tá? Vocês podem mandar convite dos pequenos grupos, que aí eu não fico louca aqui acrescentando um tanto de gente, igual eu fiquei outro dia, tá bom? Aí vocês usem o espaço que vocês quiserem. Eu estou sugerindo o Teams, porque eu posso entrar também e esclarecer alguma dúvida. Mas a gente faz a correção de tudo, tá bom? Vou parar a gravação aqui, porque vai dar um período maior, e a gente retorna para correção. Pode ser?